Então, acho que eu já posso começar apresentando um pouquinho da Concha, para quem está chegando hoje. A Concha é formada por mim, pela Larissa Bará, pelo Miguel Pestana. Nós temos esse espaço de atendimento clínico e, nesse momento, estamos atendendo online. Então, para quem se interessar em mais informações, a gente colocou aqui no chat o nosso Linktree, que tem o nosso e-mail, onde a gente divulga informações de eventos mais coletivos, como esse evento desse ciclo de palestras que a gente está tendo a alegria de realizar, que a gente chamou 5 profissionais de abordagens diferentes dentro da psicologia, com práticas, estudos, clínicas singulares e a gente chamou, está chamando, né? Já fazem aí, a gente está indo para o segundo mês, para esse momento aqui, para a gente poder debater um pouco como que está sendo na prática, né? Como que está sendo a clínica na prática nesse momento e, e tornar esse momento também bem acessível aqui para todo mundo, né? Para as pessoas, inclusive, que não sabem, que não são de dentro da psicologia, né? Que querem entender um pouco mais sobre cada abordagem. Então, é isso. Maravilha. Então, bem-vindo a todas, a todos, a todos. Espero que seja um lindo encontro hoje, que a gente possa aprender bastante, né, com mais essa visão, mais essa abordagem da psicologia. Como a Alice falou, a gente está organizando um total de 5 palestras. Hoje vai ser o quarto encontro e a gente já teve uma palestra sobre somaterapia, outra sobre psicanálise. A última foi sobre análise junguiana e agora a gente vai ter sobre análise psicoorgânica. Olá a todo mundo, gente. Boa noite mais uma vez. Na verdade, eu estou aqui pegando a palavra só para apresentar brevemente a Delfina. Na verdade, ela também vai compartilhar um pouquinho da trajetória dela, mas é só para apresentar e, na verdade, dizer que é uma honra. Sinto muito feliz pelo convite, né, da Delfina ter aceitado o nosso convite e estar aqui compartilhando sobre a APO, que é uma escola maravilhosa e acredito que ela pode ser cada vez mais conhecida, né, mais acessível. Essa escola que fala do orgânico. Então, estou muito feliz com a Delfina, que é a nossa palestrante, psicóloga, psicomotricista também, né, e faz parte do núcleo de formadores da APO. Estou tendo a honra agora de fazer a formação da PO, então a Delfina está sendo minha formadora também, junto com a Silvana, que está aqui, muitas outras pessoas da APO presentes, então feliz também de estar vendo essa rede aqui hoje, a Elaine também, agradeço aí a presença de todos e todas, e passo a palavra para a Delfina. Seja bem-vinda, Delfina, obrigada pelo convite. Fica à vontade. Qualquer coisa, estamos aqui. Então, estava dizendo que é um prazer muito grande estar aqui, que me foi feito, para estar aqui falando sobre a análise psicoorgânica, o espaço de interseção com a biodinâmica e a psicoorgânica, a análise psicoorgânica na pandemia. Bom, então, eu acho que você já falou de mim, você já citou aí, já falou aí dos percursos, né? Assim, em síntese, é isso aí. O meu interesse inicialmente é fundamentalmente pela psicologia, mas depois vou sentindo necessidade de ampliar o olhar desse campo psíquico, e aí, aos pouquinhos, vou fazendo vários movimentos para integrar no meu olhar o campo corporal. Então, eu fiz vários caminhos desse campo do corpo,
conheci vários tipos de abordagem de massagens, passei e passo, né, pelo campo da psicomotricidade, que é um campo que também me afeta muito, e o meu ingresso na análise psicoorgânica se fez exatamente pelo caminho da massagem biodinâmica, quando foi? 1997, 1997, desculpe. E aí eu fiz o curso de massagem com a Silvana, e depois, no ano seguinte, o Paul Boysen esteve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, fazendo um workshop cujo tema era a respiração, e a partir desse workshop ele se engajou na proposta da formação da análise psicoorgânica aqui no Rio. E aí eu fiz parte desse grupo, junto, por exemplo, com a Denise Caiuca, que está aqui junto, né? Nós fomos alunas dessa primeira turma, com mais outros colegas que eu não sei se estão aí. E essa formação, então, começou no Rio com o Paul e sob coordenação da Silvana Sacharni. E aí a gente foi nesse percurso, e depois eu acabei me engajando também na formação para ser formadora, e como a Denise Caiuca também. E aí a gente está aí nessa parceria de trabalho na formação dos grupos que fazem a formação da análise psicoorgânica. Então, aí, Larissa, como você me pediu para falar um pouquinho também da biodinâmica, né? Eu acho que é bom falar da biodinâmica porque é uma das bases do trabalho desenvolvido, né, no campo da análise psicoorgânica. Então, a massagem biodinâmica, esse campo da massagem biodinâmica é um campo que foi desenvolvido pela Gerda Boysen, e o campo do método da análise psicoorgânica, que foi criado por uma equipe, o Paul Boysen e mais um grupo de psicoterapeutas, foi criado depois, obviamente, no início dos anos 80. E lá, por volta dos anos 60, tem uma observação a respeito do olhar da Gerda, né? Quando ela marcou, né, a importância, né, do relaxamento como um sinal, uma abertura para o trabalho orgânico da autorregulação vegetativa, né? A Gerda, ela tem, no processo de formação profissional dela, a influência do Reich, né? E então, quando a gente fala da autorregulação vegetativa, a gente está falando do processo do sistema nervoso autônomo, parasimpático, mas também para um olhar influenciado pelo Reich da circulação da energia, né? O movimento energético circular, que a gente pode juntar a essa visão da regulação orgânica, né? Então, quando a Gerda fala de uma condição de relaxamento para que possa haver uma abertura, né, nesse processo da autorregulação, na verdade, ela está falando de uma interrupção,
né? Então, ela percebeu na prática dela que, diante de um sofrimento, né, há um sintoma, né? Um sintoma que a gente pode chamar de psicocorporal, na verdade, é uma manifestação só, que tem o seu aspecto psíquico e que tem o seu aspecto corporal, que vai traduzir, na verdade, uma expressão, que é o sofrimento, o sintoma. Isso traz um desequilíbrio, né? Esse desequilíbrio ele fica instalado nessa dinâmica de regulação. Isso significa que a pessoa perde a capacidade de que esse processo orgânico, espontâneo, né, de regulação fique interrompido ou perdido. Quando essa interrupção ela se torna frequente, o organismo perde, de fato, a capacidade de se microrregular, de se autorregular, e aí se estabelece um padrão, né? Um padrão que tem uma manifestação corpórea, orgânica, psíquica, emocional. Então, quando a Gerda cria o sistema de massagens, né, o cardápio de massagens, então, que ela oferece, essas massagens têm, então, como objetivo a restauração, a recuperação dessa capacidade de autorregulação, que precisa, que é importante frisar, que ela é natural, né? Ela acontece organicamente dentro de um processo metabólico, autônomo. Mas, diante do estabelecimento de padrões, né, de interrupções que se tornam um padrão, de sintomas que a pessoa vive. Por exemplo, eu já posso trazer para vocês qualquer aspecto que a gente possa traduzir como estresse. Então, por exemplo, já que a gente está falando um pouco apoiado nesse momento, a gente pode dizer que esse momento é um momento favorecedor de muitos sintomas de estresse, né? Vivemos há 6 meses numa condição permanente de tensão, de estresse, onde cada pessoa vai viver isso dentro da sua especificidade orgânica. Então, aí a gente pode falar da possibilidade de uma perda ou de uma desconexão dessa capacidade que é espontânea e autônoma de regulação orgânica, com a abertura do sistema nervoso parasimpático, que tem a função de regular o sistema nervoso autônomo simpático. Então, quando a gente está no movimento, a gente precisa de energia, precisa de adrenalina. Então, isso é um trabalho do sistema simpático. Mas não é bom que fiquemos continuamente em movimento. A gente precisa descansar, né, para que o corpo se autorregule. Mas o que a Gerda fala é exatamente dessa perda, dessa capacidade. E aí temos o estabelecimento de padrões crônicos de sintomas que têm o seu aspecto somático, né? E a massagem, então, vai buscar a criação de um tempo de relaxamento, que é um espaço terapêutico, né? Que permita a perspectiva da retomada dessa autorregulação vegetativa por parte do organismo. E aí, isso a gente, então, estaria traduzindo como uma dissolução
o dissolver do estresse, que é físico e que é também emocional. Essa digestão vai se dar através desse sistema orgânico que envolve, segundo a Gerda, a primazia da função intestinal, né, dos movimentos peristálticos do intestino, que ela nomeou como psicoperistaltismo. Ou seja, traduzindo, a capacidade do intestino regular e dissolver os produtos decorrentes da pressão e da tensão emocional, a partir da descarga metabólica. Bom, então, é bem-vindo esse tempo, essa pausa, né, do relaxamento, para que possa haver eliminação, restauração e a recarga, né, no sentido da disponibilidade da circulação da energia no corpo. Não só a circulação, mas a disponibilização dessa energia pelo indivíduo, né? Então, esse movimento ganha flexibilidade. Bom, então, a massagem biodinâmica, ela tem vários propósitos no seu uso, ela tem vários destinos, digamos assim. Mas, a grosso modo, a gente poderia dizer que mesmo que elas se diferenciem entre si, né, já que eu falei anteriormente que havia um cardápio de massagens. Então, a Gerda desenvolveu várias abordagens de massagem com fins específicos, mas de uma maneira abrangente. Esse corpo, esse conjunto de massagens tem o objetivo de restabelecer o equilíbrio de um mecanismo que se interrompeu. E isso é muito interessante, né? Porque a massagem é um convite, então, para esse espaço orgânico que possa se reconectar e retomar a sua capacidade de completar o ciclo vegetativo, que perdeu a condição de realizar naturalmente, né? Então, há uma possibilidade de reapropriação do corpo enquanto unidade psicossomática, né? Ou seja, a vivência de integração entre psique e soma. A partir disso, a gente pode falar o seguinte, que o Paul Boysen, que é o filho dela, da Gerda, então, nos anos 80, no início dos anos 80, funda a Escola Francesa de Análise Psicoorgânica, que foi denominada de Análise Psicoorgânica. E, assim, uma das bases, né, um dos tripés de sustentação desse corpo, desse método, se baseia, se apoia, né, exatamente nessa abordagem neo-haitiana, que é a biodinâmica. O Paul, ele acrescentou, né, ele acrescentou muita coisa, na verdade, a esse trabalho, mas ele integra, ele alia a esse trabalho do corpo um olhar analítico, ele integra a imagem, porque quem trabalha com a massagem biodinâmica sabe que há uma produção grande de imagens, né? É muito comum isso. Então, por isso que eu estou dizendo que ele integra a imagem, ou seja, o produto desse convite que o toque traz, né, ao corpo, e o discurso. Então, nessa comunicação entre o corpo e o verbo,
ele vai buscar, quer dizer, o método vai buscar os bloqueios, né? Que são traduzidos por uma energia que não circula, por uma energia que está fixada, que está estagnada, associada a padrões de comportamento, né? Dentro da história do indivíduo, da pessoa, e que fica ali como um verdadeiro resíduo, né? Um lixo, alguma coisa que precisa de um trabalho terapêutico para poder ser liberada essa energia que está estagnada, que está fixada, que está lá sob um aspecto de uma fixação. Então, com o trabalho da prática clínica, vai favorecer a liberação, né, através de uma expressão e circulação dessa energia, mas não só isso, como também a elaboração, a ressignificação da experiência. O que é viver esse processo no setting terapêutico, onde todo um processo toca nesse lugar onde a energia está fixada, estagnada, e ela pode ser movimentada a partir de um processo de expressão e finalmente liberada, uma energia que é liberada, mas a experiência precisa ser elaborada e ressignificada pela pessoa, né? Qual é o sentido, o novo sentido que essa pessoa vai construir para ela mesma dentro de toda essa vivência. E aí temos uma energia que se tornou mais disponível, né? E aí ela pode, a pessoa, ir na direção de uma experiência que seja de fato transformadora, né? Então, é uma transformação que também se coloca na vivência sensível, sensória, emocional e energética no corpo. E aí essa ressignificação vai acontecer a partir dessa complexidade, né? Dessa riqueza de aspectos que a gente estaria aqui considerando. Então, a gente pode dizer que a análise psicoorgânica é uma abordagem psicocorporal, né, que possui várias intervenções, vários tipos de intervenção, enquanto instrumento de trabalho, né? E que vai estar olhando, ao mesmo tempo, para essa complexidade, né, que eu diria que é uma riqueza, né, dos processos psíquicos, dos processos orgânicos, dos processos emocionais e energéticos, né? Buscando, então, a ligação, né? a experiência, a ressignificação como uma vivência única desse campo psíquico corporal. Então, a gente está falando, né, que a análise psicoorgânica é um campo que fala das relações, né? Então, o terapeuta, o psicoterapeuta, ele vai ser um facilitador do processo, mas quem faz a ressignificação é o indivíduo, né? Ele que vai encontrar uma nova tradução para a existência dele, e a partir do acesso a essa profundidade que está no campo psíquico, mas que está no campo orgânico, e acessar, quem sabe, desse campo profundo. A gente fala de um campo simbólico que está nessa profundidade orgânica, e a partir daí, dentro de todo um campo potencial, né? Como é que essa pessoa vai acessar esse desejo? Um desejo que ainda não foi
materializado, que ainda não pôde ser acessado, mas que está à espera do vir a ser, né? E que vai se traduzir para uma nova expressão. Então, a gente pode falar também de um outro aspecto da análise psicoorgânica, que foi um modelo que o Paul criou, que dentro desse pensamento do ciclo de carga e descarga do Reich, o Paul pensou num modelo que, inicialmente, que pudesse traduzir o processo cíclico da respiração. Então, para quem conhece o pensamento reichiano, é uma curva que ascende e que continua numa nova curva descendente, e assim vai circulando. E ele pensou nessa curva ascendente e na curva descendente como traduzindo o processo da respiração, né? Ou seja, a respiração inicialmente em 2 tempos, né? O sentido da inspiração, o lado ascendente, e o lado da expiração, o sentido descendente. Embora isso seja muito importante e a gente trabalhe na análise psicoorgânica com a respiração, mas assim, ele não abandonou esse pensamento, ele ampliou essa concepção, entendendo o funcionamento intrapsíquico e a relação do indivíduo com o mundo. Então, ele nomeia esse funcionamento intrapsíquico como o campo da microrregulação, é a curva que sobe, que ascende, e o universo das relações da pessoa com o mundo fazendo parte dessa curva descendente, que é a relação com o mundo, com o outro, com a exterioridade. E ele o Paul denominou esse modelo como círculo psicoorgânico. E hoje a gente, quer dizer, com o desenvolvimento dessa noção, a gente usa muito o círculo psicoorgânico como um status, né, de referência para diagnóstico na clínica, dentro do método da análise psicoorgânica. Bom, eu estou aqui, eu sei que o tempo falta pouco, né? Olha, Delfina, ainda tem. Pode ir de boa, ainda tem bastante tempo, na verdade. 20 minutos, o quanto você quiser. Então, Tá tranquilo de tempo. Okay. Meia hora até, inclusive, até mais de 20 ainda tem. Então, fica à vontade. Tranquilo. Então, a gente pode também falar, né, que um foco do trabalho da análise psicoorgânica situa-se na necessidade da pessoa. E que na conexão com a necessidade e que a pessoa se torna responsável pelo que ela deseja. Então, tem um caminho que vai na direção da necessidade ao desejo. Tem um caminho que vai do lugar da necessidade ao conceito. Porque isso é o modelo de pensamento do círculo psicoorgânico. Mas, de qualquer maneira, eu quis trazer essa associação entre necessidade e conceito para dizer que a necessidade, né, essa associação, essa ligação entre necessidade e conceito nos faz refletir que o pensamento é muito bom quando o pensamento está enraizado no corpo, que é o que o Paul chama de verbar, é colocar o verbo no corpo, né? Ou seja, qual é o sentido. E aí, só para ilustrar, eu fiquei com vontade de trazer um pensamento de um filósofo que não tem nada a ver com a análise psicoorgânica,
mas que tem um ponto de aproximação dessa noção aí, dessa conexão entre necessidade e pensamento. Porque eu pensei em trazer uma falazinha rápida do Bergson, quando ele diz que só se pensa por necessidade, que o pensar é um agenciamento da necessidade. O pensamento é uma força de expansão evolutiva da vida e a sua origem certamente está na necessidade. Então, portanto, a necessidade necessariamente está no corpo. E o simbólico está na profundidade do corpo e vem antes da linguagem, né? Para a PO, existe um campo orgânico que é profundo, que é o mundo sensível, o mundo das impressões orgânicas, e o trabalho clínico, né, busca com que a pessoa possa acessar essa profundidade. É claro que isso é um processo, é um trabalho, até chegar aí, através da vivência, né, terapêutica, trazendo para a superfície a expressão desse campo profundo, para uma posterior, aí é um outro processo, uma posterior integração, elaboração, ressignificação e integração dessa vivência pelas justas palavras que vão traduzir esse novo sentido. O verbo no corpo, esse é o novo sentido, né? É o que o Paul chama de verbar. Tem aqui, por fim, uma citação do Paul que eu copiei literalmente para compartilhar com vocês. Essa citação do Paul, para poder fazer referência à frase de que a análise psicoorgânica é uma abordagem analítica com mediação corporal. Então, segundo Paul Boysen, tomamos como referência o passado para compreender o presente. Mas a qualidade da experiência acontece no momento da experiência, propiciando atualizá-la dentro de uma perspectiva que fala da singularidade da experiência para cada um em cada momento. Bom, é isso. É isso que eu trouxe para compartilhar com vocês e tem a abertura para que, a partir das perguntas, a gente possa expandir, falar enfim, dos anseios aí que o grupo que está compartilhando essa nossa apresentação possa ter necessidade de conversar, de trazer, de compartilhar, enfim. Então, eu estou disponível para ouvi-los, ouvi-la. Te agradeço, Delfina, aí a tua fala, o que você pôde trazer aí para a gente. Muito gostoso escutar sobre a biodinâmica. Assim, a gente já pode deixar aberto para perguntas, quem quiser escrever no chat, quem quiser abrir o vídeo e perguntar diretamente, fiquem à vontade de se manifestar como for melhor. Na verdade, eu queria já deixar uma pergunta, que aí Delfina também, né, se não tiver outras, Delfina pode ir respondendo essa, enquanto as pessoas vão pensando. Também não sei, Delfina, o que você prefere, se você prefere pegar um apanhado de perguntas e respondendo uma de cada vez. Mas o que eu queria deixar, assim, para você falar um pouquinho, Delfina, que você já comentou, inclusive, durante a tua palestra, né? Mas, assim, qual a importância, né, da APO e da biodinâmica também hoje em dia, assim, né? Que tipos de conexões a gente pode trazer mais sobre isso?
Esse ano de 2020 ele está sendo um ano muito diferente, né? E a gente não sabe assim, né, o que vai ser a partir desse ano em diante, o que vai ser diferente, o que vai voltar a ser normal. A gente, né, perdeu um pouco essa referência. Então, assim, o que a PO pode trazer de contribuição, né? E é curioso porque a gente está afastado fisicamente, a PO trabalha muito com isso, né? E eu acho muito bonito, inclusive, o trabalho que a Silvana tem feito, né, de ressignificar de alguma maneira a PO, de adaptar para esses tempos, né, os exercícios que a Silvana e a Sebrafap têm disponibilizado aí, dos autotoques, né, a importância da gente estar nessa conexão também do autotoque. Então, já estou me estendendo aqui, mas a pergunta é essa, assim. Sim, eu acho que você até já falou alguma coisa sobre o que eu posso dizer. Realmente é um desafio, sim. Eu acho que é um desafio para todos, independente de qual seja a abordagem. Mas, assim, em especial, a análise psicoorgânica é um desafio você fazer um atendimento clínico dentro de uma abordagem onde um dos alicerces dela é o trabalho com o corpo. Então, mas assim, no setting, no espaço de atendimento, é totalmente possível, a partir do que esteja acontecendo ali, do processo da pessoa, é possível você fazer um trabalho usando os instrumentos da psicoorgânica. Você pode fazer um trabalho com respiração, você não pode tocar, mas pode convidar para que a pessoa se toque e com isso você ir desenvolvendo um trabalho em conjunto. É possível você fazer um trabalho que não seja só de toque, mas que seja de movimento do corpo também, quando se quer alcançar algum aspecto ali do setting terapêutico através do movimento corporal. Então, é evidente que exige desprendimento e uma certa criatividade, né? Mas eu acho que é isso aí, são tempos desafiantes e é muito importante a gente poder se adaptar, né? Poder buscar compreender através dessa linguagem que a análise psicoorgânica nos oferece, quais são as estratégias, né, que a gente vai podendo usar para uma adaptação ao trabalho. Mas é possível, é totalmente possível desenvolver o trabalho. Eu poderia dizer que existe, além da clínica acessível, que é um trabalho que o movimento associativo, que é um movimento vinculado à Escola Brasileira de Formação em Análise Psicoorgânica, existe um movimento, existe uma associação, né? Associação Brasileira de Análise Psicoorgânica, que funciona já há bastante tempo, e um dos projetos dessa associação é a Clínica Acessível. A Denise Caiuca, que está presente aqui, ela é uma das coordenadoras desse trabalho. Então, é um trabalho que está acontecendo em plena pandemia, né? É uma prática de atendimento acessível. E, além dessa abordagem, desse formato de atendimento, foi criado também, por parte do movimento, também do grupo dos terapeutas em análise psicoorgânica, foi criado uma rede de escuta empática, que é um conjunto de sessões
online ou por telefone, depende de como cada profissional trabalha e como a pessoa que procura pode também se engajar. É um tipo de atendimento absolutamente gratuito para esse momento de crise, digamos assim, nesse momento especial, pandêmico. E tem por objetivo exatamente essa possibilidade de escutar. Não é um trabalho de psicoterapia, diferente, por exemplo, da clínica acessível, que acolhe pessoas a preços acessíveis para fazer um trabalho de psicoterapia com os profissionais, os terapeutas que estão associados a esse projeto. O trabalho da escuta empática, não, ele é uma escuta. Então, é um momento de crise, a pessoa, enfim, está vivendo uma angústia, uma ansiedade, um medo decorrente de tudo que se tem passado e a pessoa gratuitamente tem acesso a essa escuta. Evidentemente que é um trabalho mais focado, né? É um trabalho SOS, mas é um trabalho que também acontece desse movimento, dessa rede APO, né? Que vem acontecendo. Aproveitar aqui o momento de pergunta para trazer aqui também uma pergunta que me veio te escutando. Eu sou haitiano, então fiquei muito feliz escutando todo o teu olhar assim sobre o corpo, né? Aham. E fez muito sentido para mim. Fiquei inclusive muito interessado em saber mais sobre os tipos de massagem biodinâmica, né? Que pelo que eu entendi foram elaboradas para exatamente ativar essa energia corporal e desbloquear as tensões que estão nesse corpo, né? Isso. E aí também queria entender como se há uma leitura, né, caracterial quando a pessoa chega para fazer uma análise psicoorgânica, se há uma leitura onde estão os bloqueios corporais dessa pessoa e como é que é feita essa leitura, se é através das massagens. Aí fiquei interessado em escutar um pouquinho mais sobre isso e talvez até de pontuar qual seria a diferença, né, da massagem biodinâmica para análise psicoorgânica. Então, eu vou tentar responder a todas as suas dúvidas, suas perguntas. Aí, depois, se por acaso eu deixar alguma de fora, você retoma e me lembra, tá? Então, o trabalho da análise psicoorgânica é um trabalho de psicoterapia corporal, né? É um trabalho que tem um trabalho analítico com mediação corporal. O trabalho da Gerda, da massagem, é um projeto terapêutico, é um trabalho terapêutico que tem a profundidade no sentido de poder acordar o sistema parasimpático, mas não é um trabalho de terapia. Então, é um trabalho que acorda muito material que vem a partir desse trabalho do toque mas não tem elaboração, porque o projeto é terapêutico. Normalmente as pessoas buscam a massagem porque querem relaxar. E aí, quando a gente trabalha com a biodinâmica, a gente dá um sentido para esse relaxar que eu, particularmente, não sei se é o mesmo sentido que a pessoa está trazendo. Eu escuto esse relaxar bom, vamos ver se esse relaxar significa essa abertura, a abertura dessa peristalse, né? Dessa micro-regulação, do psicoperistaltismo, como a Gerda chamava, a abertura da peristalse intestinal, né? Entendendo que a peristalse intestinal ela é um processo que completa o processo
digestivo, né, dos nutrientes, mas também processa todos os resíduos metabólicos, por exemplo, produção de adrenalina, produção de adrenalina, produção de adrenalina, produção de adrenalina. E aí isso daí vira lixo e precisa ser digerido e eliminado. Então, o intestino trabalha também nesse sentido. Então, quando a pessoa chega e diz, eu tô estressada, eu estou precisando relaxar, eu quero relaxar, eu estou ouvindo que ela está falando alguma coisa desse padrão que traz uma suspensão e um bloqueio ali, corporal. E aí, o que ela está me pedindo pode ser diferente do que vai ser oferecido, né? Porque não é um simples relaxar, mas é um relaxar em profundidade. O que acontece muito comumente é que quando a pessoa ela se engaja num processo de massagem e ela vai mergulhando nesse trabalho, então é um trabalho que abre muito campo imagético, muitas imagens, produção de imagem, muita emoção. E aí, esse material que vai chegando, a partir de determinado momento, esse material não é trabalhado, ele é acolhido. É como se você pudesse dizer, estou te escutando, estou ouvindo o que você está falando. E se a pessoa traz um material muito significativo, quando muito, o terapeuta pode convidar a pessoa, se ela faz um processo psicoterápico, convidá-la a levar aquele material que emerge para o processo terapêutico dela. E se ela não fizer terapia e esse material for muito significativo, importante, pode haver um convite para a pessoa pensar na possibilidade de um processo terapêutico. E aí, essa pessoa vai buscar um terapeuta para fazer o trabalho de psicoterapia, né? Agora, existe realmente um cardápio, assim, sabe? Você abre o cardápio, tem milhões de pratos ali para você escolher. Eu acho que seria... eu não sei se ia adiantar muito eu te falar sobre as massagens, porque mais importante que falar é viver, é conhecer. Mas eu posso te dizer que cada trajeto de massagem se propõe a um determinado fim. Se a gente associar o pensamento do toque, da massagem, com aquela noção do círculo psico-orgânico, lembra que eu falei ainda há pouco? Que é totalmente baseado no ciclo energético do Reich. Carga, descarga. Ali, caminhando por esse circuito, tanto na curva ascendente quanto na curva descendente, você vai ter vários tipos de massagem para cada necessidade diferente. Então, se é um trabalho mais orgânico, um trabalho mais de afirmação da existência, você vai fazer um determinado toque. Se é um trabalho mais de asseguramento, de envelopamento, você vai usar outro tipo de toque. Se é um trabalho que define mais o processo de diferenciação ou um processo ligado à carga, força, você vai fazer outro tipo de trabalho e assim sucessivamente. A Gerda, ela fez um pontinho a mais nesse ciclo de carga e descarga do Reich, que ela absorveu, né? Assim como o Paul, principalmente o Paul, então, trabalhou bastante, digamos assim, produzindo em cima disso. O círculo psico-orgânico, por exemplo, é uma produção do Paul
baseado nesse modelo. E aí ele transformou esse ciclo de carga e descarga do Reich, ele transformou num método, num instrumento, digamos assim. Mas a Gerda, voltando para a Gerda, ela teve uma percepção muito importante, na minha opinião, porque ela percebeu que esse espaço do relaxamento, que seria dentro desse olhar do ciclo, carga e descarga, já lá no final da descarga, é o momento do tal do relaxamento, por conta da abertura do sistema nervoso parasimpático, porque para haver um relaxamento profundo, verdadeiramente, é preciso que haja um relaxamento dos tecidos, micro, desse aspecto micro. Então, por exemplo, o tecido visceral é exatamente ligado a essa noção do parasimpático. Então, é nessa profundidade. Então, por exemplo, para ela, não basta uma descarga motora para atingir, como, por exemplo, uma expressão, digamos, de uma raiva, para, de fato, ir para esse lugar do relaxamento profundo e para a harmonização do indivíduo como um todo. Esse lugar da descarga motora, ele é importante, mas existe um ponto a mais, que é a descarga vegetativa, que é visceral. Se não houver descarga vegetativa, não completa o ciclo e a pessoa não faz esse relaxamento profundo, que é o bom lugar, que é o que, na verdade, é o que a pessoa está procurando, sem saber, né? Ela tá precisando disso, né? Bom, eu não sei se eu respondi tudo que você perguntou. Acho que respondeu até mais, assim. Ótimo. Então tá bom. Obrigado. Nada. Eu vou trazer uma pequena provocação, Del, provocação no sentido de estímulo, né? Para você poder desenvolver mais esse momento interessante do simbólico, enquanto espaço que precisa mais desse vir a ser, né? De como é que a gente conecta exatamente quando você traz o pensamento do Bergson, que é tão interessante essa articulação entre o pensamento e a necessidade, e na nossa linguagem, entre o simbólico e as imagens, e a conexão do encarnar, né? E eu acho que você tem muito a dizer sobre isso. É só um empurrão aí para você desenvolver mais ainda, querida. Na verdade, Silvana, a conexão fui eu que fiz, porque o referencial do Bergson é muito diferente. Então, ele fala do seguinte, que a necessidade é de todos, né? De todo ser vivo, não só o ser humano. Mas com a complexificação do ser humano, ele foi tendo, em função das necessidades, ele precisava avançar, ele precisava evoluir nos instrumentos que ele tinha para poder sobreviver enquanto espécie.
Então, ele, por exemplo, se ele queria ir mais longe em relação ao território, o que ele precisava desenvolver para poder ir? Se ele tinha ali alguma coisa, uma semente, uma fruta, que ele queria abrir, mas ele não conseguia com o que ele tinha, aí ele tinha que afiar uma pedra para poder a pedra ficar cortante, para ele poder conseguir abrir aquele fruto, né? E assim ele vai criando categorias e vai se tornando cada vez mais complexo em relação aos instrumentos que ele precisa desenvolver para poder também se tornar mais complexo e atender às necessidades inicialmente de viver, né, de sobreviver, de se nutrir, mas depois também de existir, né? E aí, com essa complexificação dos instrumentos, ele vai adquirir a linguagem. Ele vai desenvolver a linguagem para poder expressar melhor o que ele precisa. Então, a partir daí, o Bergson fala, né, que a profundidade da comunicação está enraizada na necessidade. E aí eu fiz a conexão direta com ponto 1.6 do círculo psico-orgânico e com a noção, né, de que esse simbólico, entendendo o orgânico profundo, né, esse simbólico conectado nesse orgânico profundo, dessa energia que pode se materializar, né, em algum feito, em algum desejo, e que vai estar e que estará, se houver uma boa conexão, né, estará se tornando uma realidade e que pode ser expressada, nomeada, traduzida enquanto desejo. Então, eu entendo que isso também traduz esse verbar, né? Que é mais do que falar, né? É falar com um sentido dessa profundidade simbólica, né? Como se uma pessoa, como se ela, de fato, quando ela acessa esse lugar, a fala dela vai ter um sentido que está no corpo e que está nessa vivência mais profunda da essência dela, digamos assim. Se a gente entender esse campo energético como um campo que traduz a essência, né, da pessoa. Então, é evidente que isso é um enorme trabalho, né, mas a gente acredita nesse trabalho, né? Então, é muito bom. Então, é muito bom, por diferentes referências, encontrar uma proximidade de pensamento, né? E não é à toa que a gente não, o Paul, né, criou esse pensamento, né, do conceito estar ligado ao ponto 1, porque é uma fala que tem substância, né? Não é a fala da neurose, né? Aquela fala em repetição, blá, 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 aquela coisa que não sai do lugar, né? que tem uma repetição com muito pouca capacidade de deslocamento. Então, essa fala em conexão com esse ponto 1, ela fala de um lugar da qualidade da experiência, né, em si, né, que vai traduzir um lugar do desejo, que está aí nesse caminho, né, do 1 ao 6. Isso, para mim, faz muito sentido. É muito fino, né? E essa citação do Paul final aqui é muito incrível, né?
quando ele fala da qualidade da experiência que acontece no momento da experiência, né? Porque é singular, é único, não está conectado a nada, digamos, se a gente pudesse dissociar, né? Mas quantas vezes a pessoa vive uma experiência que é única? Gente, que coisa incrível isso aqui que eu estou sentindo, que eu estou vivendo, que eu estou compreendendo, né? É uma experiência singular, né? Que pode trazer uma grande novidade para a vida da pessoa, aquilo pode mudar muita coisa, né? E isso é o crescimento, né? Isso é o que está dentro do projeto terapêutico. Eu acredito nisso, né? Que a gente possa ter esse entendimento, né? Da experiência que pode ser atualizada, né? Do passado para o presente, né? Exatamente dentro da perspectiva da riqueza daquela vivência naquele momento, né? E que, obviamente, aí eu estou simplificando muito, porque eu estou falando dessa complexidade, né? Corpórea, orgânica, emocional, cultural, relacional e energética, né? Dentro da riqueza que constitui o ser humano. Del, eu estava aqui te ouvindo falar e estava pensando, né, na riqueza da análise psicoorgânica e dessas correlações que você traz, porque nesse momento que a gente vive, né, é muito natural, muito esperado até de certa forma, que a gente, todos nós, nos conectemos com esses registros orgânicos muito primitivos, né? As situações que a gente está vivendo dentro da pandemia fazem muito eco, provavelmente, cada um com a sua história, nesses registros muito orgânicos. E o referencial da PO nos dá a possibilidade de ir muito além, né, dessa leitura, vamos dizer assim, das terapias positivas, né, que é um atropelar, talvez, dessa vivência, de não poder validar uma vivência mais difícil até, mais dolorosa até, e da própria patologização, né, que também já leva para um outro extremo, em que qualquer vivência dolorosa, ela às vezes é lida num lugar também muito aprisionante, de patologia. Uhum. Sim, sim. Isso é interessante, Mariane, que você está falando, né? Porque, por exemplo, a angústia, né? A ansiedade, que são manifestações muito presentes nesse momento, tem o medo também, mas assim, a angústia e a ansiedade são manifestações do campo emocional, que obviamente tem uma repercussão corpórea, né? Veja bem, está tudo junto, né? Nessa manifestação, é uma manifestação que tem a sua vertente corpórea. Elas estão completamente, digamos assim, entranhadas na cultura, ou seja, nesse momento que a gente está vivendo. É claro que, como cada um vai viver isso, tem a sua pessoalidade, a sua particularidade, tem uma inscrição dentro de um percurso, né? Mas poder acolher essas manifestações, né, entendendo que isso é fruto da cultura, né, de todo um processo, né, onde nós estamos imbricados, que falam de por isso que eu disse que é um produto, porque
é uma consequência. Isso não quer dizer que eu esteja retirando o aspecto da subjetividade, de forma alguma, mas entender essas manifestações dentro de tudo que a gente está vivendo é totalmente compreensível. Eu acho que, nesse sentido, por exemplo, a filosofia nos ajuda muito, por exemplo, a compreender muitas coisas em relação a essas vivências emocionais, né? Mas porque eu penso que a pandemia ela nos atravessou, né? Ela nos atropelou e nos devastou, né? De uma hora para outra, você ficou impedido de vários movimentos por alguma coisa que você não sabe onde é que está e os riscos que você corre quando você se desloca daqui para ali, né? Então, eu acho natural a vivência da angústia, a vivência da ansiedade, a vivência do medo, evidentemente sem entrar no mérito das particularidades de cada um, do que isso acorda em cada um, né? Mas esse fenômeno é humano, eu acho totalmente humano, né? E aí eu estava dizendo para o grupo, né, da Concha, antes da gente entrar no ar, eu estava dizendo que assim, um encontro como esse é uma oportunidade da gente trocar. A gente está falando de teoria, mas eu acho que é mais do que isso, sabe? É poder se sentir solidário junto, né? Assim, exatamente para romper com essa noção do isolamento, para poder trazer a possibilidade da troca, né? E eu acho que o estudo ele é muito interessante para isso, porque e por isso que eu citei a filosofia, porque ela nos ajuda a compreender muito do que está acontecendo, porque isso que está acontecendo não está dissociado de um processo. Sei, o vírus é o vírus, mas e eu não sei de onde que ele veio, porque existem muitas teorias sobre isso. Então, eu não tenho capacidade para dizer como é que ele se deu, né? Na verdade, essa família coronavírus é uma família que já existia. Agora, por que ganhou essa força, eu não tenho conhecimento para poder dizer. Mas o fato é que essa manifestação da pandemia, ela nos remete a uma intensidade, né, que também está na natureza, que nos leva a uma reflexão sobre o processo turbilionar, né? É um turbilhão. Aconteceu um turbilhão. Eu acho assim que, na medida em que o tempo foi passando, a gente foi se relacionando aos pouquinhos com isso, com algumas modificações, né? Mas mesmo o movimento negacionista é um movimento que está inscrito num processo histórico, entendeu? Filosófico. E aí eu acho que quando a gente estabelece a troca com as pessoas e troca o estudo, o conhecimento, a filosofia, a leitura do livro, quando a gente não perde a noção das parcerias, eu acho que isso amplia a possibilidade do entendimento do que vai acontecendo. Então, eu acho que a angústia e a ansiedade, nesse momento, têm uma inscrição completamente da ordem da cultura.
enquanto expressão, sabe? Enquanto expressão. Então, nós, terapeutas, temos que realmente fazer uma leitura, né? Quando a gente escuta a dor do cliente, né, nesse momento, tem que fazer uma leitura junto com ele, com a pessoa, para poder ter um entendimento dentro desse contexto, que eu acho que é para além da patologia. É para além, né? É um entendimento de como que a cultura nos atravessa, né? E aí eu estou falando de cultura, eu estou falando do mecanismo político, social, econômico, toda essa complexidade aonde a gente está inserido, né? Esse é um entendimento que eu tenho disso aí que você falou, né? Então, como é que a gente pode se tornar mais humano na pandemia? Né? Para poder também não ser arrastado, né? Não se deixar ser arrastado como uma enxurrada, né? Então, é isso, né? Hoje eu, assim, olhei o tempo, né? Engraçado, tá? De novo nublado, tá muito estranho. E aí eu ouvi num material do YouTube a pessoa dizendo, né, que a fumaça do Pantanal já tinha chegado no Rio de Janeiro. E aí eu achei que podia ser isso, né? Mas aí choveu, e choveu lá também, né? Então, que bom, né, que a natureza está colaborando, nos dando mais uma chance, nos dando mais uma chance. Então, é isso, eu acho que essas trocas elas são importantes para nos lembrar da nossa humanidade, para a gente não se isolar, para a gente ter o sentimento de estar junto, mesmo que não esteja exatamente fisicamente, mas manter a conexão, é isso, manter a conexão, eu acho que é muito importante, né? E eu acho que essa live é mais uma oportunidade de estar junto, de estar falando sobre a psicoorgânica, sobre a biodinâmica, sobre a importância da microrregulação, agora mais do que nunca. Delfina, agradeço aí tua reflexão, inclusive deu aqui pano para manga, me levou para vários lugares. E uma coisa que eu gostaria de compartilhar, que eu acho que é interessante, assim, enquanto clínica, que tem me chamado a atenção nesse momento, é perceber o quanto que realmente essa palavra, né, que vem de crise e oportunidade, né, realmente como anda junto, porque a gente está passando realmente, né, por um momento extremamente difícil, principalmente aqui no Brasil, mas é impressionante de ver, assim, né, no micro, como que nessa micro-regulação, né, na micro ali, lida de cada um, como que na clínica, né, tem sido bonito ver como as pessoas têm podido usar esse momento para ressignificar e olhar para as suas vidas, né? Então, com muitas pessoas que eu atendo, isso tem sido bem claro, assim, né? Não só para mim, mas eu sinto que para a pessoa também, isso na relação, né? O quanto que acaba que nesse momento, porque a gente acabou saindo de alguma maneira, né? Principalmente para as pessoas que estão tendo a oportunidade de estar em quarentena e realmente viver esse isolamento, né, social que está acontecendo, o quanto que é como se esse mundo, né, esse macro sumisse ou mudasse, né? Porque nunca some, não tem como sumir, mas muda. E aí o que fica, né? O que é essencial e assim o quanto que isso realmente faz falta. Então, com quem que eu me relaciono, como eu quero me relacionar. Então, enfim, eu observo que para muitas pessoas que eu atendo, de alguma maneira, acaba sendo um processo catalisador, né? Essa crise, de alguma maneira. Para algumas pessoas vão ser mais difíceis, para outras vão ser difíceis também, mas mesmo assim se permitem entrar no processo, né? Então, o quanto que
acaba sendo uma crise e oportunidade, né? E está totalmente conectado com isso que você estava trazendo da necessidade, né? Da gente poder se olhar e falar qual é a nossa necessidade. E aí eu sinto que foi até muito bom você ter trazido essa questão do Pantanal, né? E outro dia, no grupo que a gente tem da formação, a Silvana também compartilhou uma live maravilhosa da Sueli Ronick, né, falando sobre a potência da vida, né, e como isso acaba se relacionando com a PO. E, enfim, né, acho muito bonito, assim, como isso tudo vai se complementando. Uhum. Sim, certamente. É poder... Oi, fala. É só porque o Rodrigo pediu para perguntar também, então não sei se a gente escuta o Rodrigo também, e aí, enfim, você que sabe, Delfina, se você quer já responder a Larissa. Não, eu ia só compor com ela, eu ia apenas afirmar junto com ela, mas eu acho que é isso que ela colocou. Estou completamente de acordo com a colocação dela. Só para trazer um fechamento assim, disso que eu estava trazendo, acho que deu uma travadinha aqui em algum momento, mas o que tem me chamado a atenção, né, sobre essa questão do Pantanal, o que o Krenak também tem trazido, né, e sobre a nossa relação com a terra, o que a gente está fazendo com a terra, né, como é que as pessoas estão vivendo na terra, muito curioso, porque são várias crises juntas, né, se a gente parar para perceber, a gente está vivendo muitas crises juntas, né, diferentes ordens. Ambiental, enfim, né? Então, é interessante, né? Porque hoje a gente está falando desse orgânico do ser humano, mas como é que a gente pensar no orgânico enquanto planeta também? A gente tem um planeta que é orgânico, é natureza, é matéria. Como é que a gente cuida disso? O que a gente faz com isso? Né? Que os modos de produção, como é que os modos de produção capitalistas, patriarcais, enfim, né? Independente do nome que a gente chame, porque pode ter muitos nomes, muitas perspectivas, mas como é que a gente se relaciona? Porque a gente está doente no micro, a gente está doente no macro, e eu acho que essa grande crise tem mostrado justamente isso, né? Qual é a nossa necessidade enquanto ser humano, enquanto espécie, enquanto sujeito, enquanto coletivo? O que a gente quer? Porque a gente está se matando, né? Então, acho que é importante, assim, de alguma maneira, eu sinto que, assim, gente, a gente está numa crise porque a gente está em crise mesmo, assim, não é do nada isso aconteceu, né? Então, como é que a gente olha para a gente? Como é que a gente se repensa, né? Enquanto sujeito, enquanto coletivo? A gente está vivendo crises de várias esferas. O que aconteceu no Pantanal, assim, é realmente muito triste. É muito triste, assim, não tem nem muitas palavras. Realmente mexeu muito ver todos aqueles animais, enfim, né? A Amazônia também, passando por queimadas. E quanto que isso, para mim, totalmente dialoga com a questão da biodinâmica, né? Porque como é que a gente lida com esse orgânico profundo, que é o nosso corpo, que é o nosso planeta, né? Assim, eu vejo uma relação muito grande com tudo isso. Então, acho que, enfim, a gente precisa aprender a ressignificar isso urgente. Acho que isso é a PO, de alguma forma. Era isso que eu queria fechar. Uma possibilidade. A PO é uma possibilidade para isso, né? Não apenas a PO. Uhum, com certeza. Eu só queria fazer uma pequena observação em cima do que você está falando. Porque, assim, nós temos a nossa intensidade, cada um de nós, né? Nós somos natura. Nós somos natura e nós somos atravessados pela cultura. Então, também somos cultura. Mas a gente não deixa de ser natura. Então, quando a gente sofre porque sente medo, porque sente angústia, porque fica taquicárdico de tanta angústia e fica sem conseguir respirar de tanta ansiedade, eu acho que, de alguma maneira, isso está dizendo desse atravessamento, né? E da importância, primeiro, do acolhimento disso em si, para depois ver como é possível lidar de outra forma com isso, né? Não tá posto, é um aprendizado, né? Tudo que está acontecendo é novo para todos nós. Acho que a gente está buscando compreender como é que tudo isso nos afeta e depois como é que a gente pode lidar com tudo isso da melhor maneira possível, né?
Mas, assim, isso não tem nada a ver com o aspecto de como pessoas lidam com esses aspectos aí que você está falando, da natureza, aspectos ambientais, como é que se lida com a questão da acumulação, né, dos bens, dos recursos, né, do capital, e como que isso pode... quer dizer, que processo é esse, né, de acumulação que leva a uma destruição e que pode levar a uma destruição do planeta, se continuar desse jeito, né? Então, quando eu começo a sentir que tem uma densidade no céu do Rio de Janeiro e descubro que isso tem a ver com a queimada, bom, então eu me certifico que, de fato, a natureza, ela também tem a intensidade dela. Ela também tem a maneira consequente, já que é um sistema. Então, se você tira alguma coisa que tinha que estar ali, vai transformar, é outra coisa que vai acontecer, né? Então, eu penso que se a gente puder olhar para tudo isso de uma forma ampla, eu acredito que a gente tenha um pouco mais de recurso interno para atravessar, porque é preciso atravessar. Não tem como ficar parado no meio do caminho, tem que seguir, né? E seguir da melhor maneira possível, né? E aí a relação é muito fundamental, porque a gente vai se apoiando em rede, né? As redes, né? E se a gente tem agora uma rede ou várias redes para se comunicar, vamos usar, né? Não para ficar escravo, mas para poder arejar, para poder se deslocar, para criar novas possibilidades para todos nós. Eu acredito nisso. Oi, será que ainda dá tempo de... Dá sim, pode falar. Eu te conheço de algum lugar. Eu sou aluno da Silvana. Então Dentre várias outras coisas, né? Mas a pergunta era totalmente nesse sentido, né? Quer dizer, o corpo, ele tem vários ambientes no corpo, né? E a pergunta diretamente relacionada se a PO tem alguma, enfim, um conceito já formulado, ou, enfim, algum estudo pensando exatamente nessa ponte com o meio ambiente, porque nesse sentido sistêmico, né, quer dizer, a natureza está assim, então nós também estamos assim. A ideia do vírus para mim é um grande convite a gente olhar para a natureza muito mais que olhar para o nosso próprio corpo, né? Então, porque ao olhar para a natureza a gente está olhando para o nosso corpo. E aí é uma curiosidade de saber se a PO tem já entrou também junto nessa linha de aproximação às relações, né, entre o corpo e o ambiente, meio ambiente. Eu acho que o campo da abordagem da análise psicoorgânica ela é totalmente relacional. Ela é um campo das relações do indivíduo com ele mesmo e do indivíduo com o meio, né? Então, quando o conceito fala da micro-regulação, está falando do aspecto mais interno, né? Do indivíduo com ele mesmo. Quando fala da noção da macro-regulação, está falando desse campo de como esse indivíduo, esse organismo, esse corpo, esse campo psíquico, esse campo energético, como é que ele é afetado, como é que ele troca, como é que ele afeta e é afetado pela exterioridade, o mundo, as pessoas, né? Então, a gente pode exemplificar, por exemplo, a pessoa faz todo um trabalho interno para chegar ao lugar de
fazer uma grande travessia, que é o movimento de escolha. Eu vou escolher isso aqui para eu colocar no mundo, para eu realizar, para eu fazer. Né? Então, que bom, foi um grande momento. A pessoa conseguiu atravessar toda a sua subjetividade, afirmar o seu desejo, escolher o seu desejo e colocar no mundo. Mas o mundo pode dizer não. Então, é só um exemplo. O mundo pode dizer não para o desejo, para o projeto, que o indivíduo levou todo um processo para conectar e para escolher, para eleger e para colocar no mundo. Então, quando a pessoa, então, não encontra o espaço no mundo para poder realizar o seu projeto, o seu desejo escolhido, o que ela vai fazer? Né? Ela vai regredir, ela vai dar um passo atrás e vai buscar outra escolha para ela, entendendo que o campo dos desejos é infinito, né? Então, eu acho que a análise psicoorgânica ela tem essa relação dessa forma. O tempo todo o indivíduo afeta e é afetado, né? Nesse conjunto de relações, nesse jogo de forças que opera no indivíduo e que opera na relação dele com o mundo. Nesse sentido, sim. Então, e também um pouco em relação a isso, que eu falei ainda há pouco, que é o humano entender a angústia, o medo, a ansiedade, que são manifestações mais recorrentes nesse momento, em função dessa exterioridade, né? Então, isso fala do entendimento dessa teia de conexões, né? Então, eu sou afetada, você é afetado por esse mundo externo e como é que você vai se relacionar com isso nesse contexto. Então, em relação a como o meio afeta o indivíduo, mas também de como o indivíduo afeta o meio, né? É uma troca, uma mútua interferência. Apenas, eu acho que quando a gente trouxe a história da pandemia, né, a gente está falando de uma excessiva, de uma invasão, né? É tão intrusivo que afeta completamente o campo emocional de todos nós. Para cada um vai ser de um jeito, mas não tem como ficar isento de uma coisa dessa, né? De uma hora para outra você é compelido a não se movimentar, a ficar restrito, a ficar fechado. E isso não tem nada de natural, isso não é da natureza humana, né? O corpo precisa de movimento. Nós somos seres de relação, a gente se constitui na relação, na busca do contato e na troca do afeto. É isso que nos humaniza. Então, isso realmente, como a gente vai manter, sustentar essa humanidade diante desse impedimento? Por isso que eu valorizo uma apresentação, essa live, qualquer live, não importa qual seja o tema, porque é uma oportunidade de se estar nesse contato, de sustentar essa possibilidade, mesmo que seja virtual, ok? Né? A tecnologia está aí para isso mesmo, né? Que bom que a gente tem esse recurso, né? Não estou substituindo o virtual pelo real. Sempre estar
no contato é muito melhor do que o virtual, né? Sempre, né? Poder tocar, o poder ser tocado, o poder olhar, o poder ser olhado, o poder interagir de uma forma real ali. Mas, ok, a gente pode fazer isso, não isso, mas algo próximo disso, nas interações por aqui. Gente, se alguém quiser trazer mais alguma pergunta, eu vi aqui que a Mariane deixou uma pergunta no chat, eu vou ler para a Delfina, e aí eu deixo aqui aberto esse momento para a gente também já ir encaminhando para o encerramento. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode abrir o vídeo, escrever no chat. Renan aí está se movimentando. Eu queria só fazer uma pequena complementação da pergunta da Mariane, que eu fiquei curiosa também, sobre o círculo psicoorgânico, que numa das respostas que você deu, Delfina, você comentou que do ponto 1 ao 6 é sobre o desejo e tal, e eu não me lembro se você comentou os outros pontos, se tem outros subgrupos, como que é esse círculo, assim, nessa... Tá? Você vai ver que vai complementar um pouco a da Mariane, que ela está perguntando sobre o círculo. Tá. Então, o círculo psicoorgânico... Delfina, deixa eu só ler a da Mariane, que aí já complementa junto com a da Alice. Tá. Mariane pergunta em que ponto do círculo psicoorgânico estaremos ocupando como humanidade? Nesse momento... Entendo que sim, mas Mariane, né, fica aí à vontade. Foi uma viagem, porque a gente começou, né, a falar da questão do planeta, dessa coisa muito maior, né? Aí eu viajei aqui em pensar o círculo olhando não para o indivíduo, né, mas para a humanidade como um todo. Entendi. Eu acho que um bom lugar para a gente estar nesse momento é o ponto 8, que é o ponto do sentimento. Né? Esse é o ideal, né? Eu fiquei questionando, diante de tudo que a gente está vivenciando, que lugar nós, como humanidade, estaríamos ocupando para estarmos vivenciando tudo isso, né? Foi nesse sentido. Sim. Eu não sei se a gente pode, assim, criar uma generalização. Mas, assim, quando a gente fala do impedimento do contato direto, a gente está impedido de estar no ponto 7, que é a expressão. Então, a gente tem a expressão virtual, né? Eu digo, é melhor do que isso do que nada, vamos lá. Mas é evidente que não substitui o contato, né? Do toque, do abraço, olhar no olho, falar, enfim, e ouvir. Mas a gente está impedido desse lugar, né? Que é o ponto 7, expressão. Eu acho que muitas pessoas estão regredidas no ponto 1, muitas, né? Muitas pessoas estão com medo no ponto 2, que é o lugar de acumulação, ou a energia se dissipando, ou as emoções que não têm tanto contorno, ou numa acumulação, né? Por exemplo, aumento do peso para poder, de alguma maneira, se dar algo de bom, comendo, beliscando, né? Muitas pessoas bebendo mais, né? Então, é difícil poder precisar em que lugar as pessoas estão, né? Porque cada um tem uma dinâmica, mas, assim, respondendo de uma maneira... quem foi que colocou?
todos os pontos. Então, alguém, eu não vi quem foi que botou, mas que bom. Fui eu, Delfina, eu coloquei aqui do ponto 1 ao ponto 9, e aí eu aproveito rapidamente para dizer que no YouTube da Sebrafapo, né, da APO, tem um vídeo maravilhoso que a gente colocou recentemente, foi feito, inclusive, pelo... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Pelo Edgar. Obrigada, Delfina. Foi feito pelo Edgar, tá um vídeo lindo e muito pedagógico sobre o círculo. Então, é uma explicação muito acessível. Quem tiver mais curiosidade de aprofundar, pode dar uma olhada no vídeo. Eu vou ver se eu deixo o link dele aqui. Ótimo. Siga, Delfina. Desculpa te interromper. Não, tudo bem. E aí, né, o site da Sebrafapo é o www.sebrafapo.com.br. Para quem tiver interesse de acessar a página da escola. Só para avisar que a gente já deixou aqui no chat também. O site da Sebrafapo está lá em cima. Quem quiser acessar pode pegar aí direto pelo chat. Okay. Então, só assim, de uma maneira bem ampla, o Paul, quando ele criou o círculo orgânico, como eu disse anteriormente, ele primeiro pensou no processo respiratório, da inspiração, a curva ascendente, e a expiração, a curva descendente. Depois, ele percebeu que a respiração é um processo de troca, né? Absorvemos ar do mundo na inspiração e depois a gente elimina o ar que está dentro através da expiração. Então, nesse processo de assimilação do ar e da eliminação do ar, temos aí um sistema de trocas do meio do indivíduo com a exterioridade, com o mundo. E ele começou a observar como essa respiração também é afetada pelo mundo, né? Então, ele ampliou o entendimento do círculo não só para o processo respiratório, mas quais são os afetamentos que vão acontecendo na interação da subjetividade com a exterioridade. E aí ele complexificou mais ainda esse entendimento, criando os 9 pontos. Então, o ponto 1 da necessidade, como é que eu me nutro, como é que eu me escuto naquilo que eu preciso e dou para mim. Estou falando de um círculo perfeito, tá? Depois, no ponto 2, o que eu guardo da minha experiência, o que eu reservo da boa experiência e guardo comigo para me constituir. O ponto 3, que é a identidade orgânica, que fala de um início de processo de diferenciação em relação ao outro, que vai ser corroborado pelo ponto 4, que é o ponto da força, que representa também um outro elemento, que vai estar favorecendo esse processo de separação lá no ponto 3. Né? Eu estou falando, pegando aí um modelo de constituição da diferenciação na relação, por exemplo, nas relações primárias. Então, é preciso que haja outros elementos que façam parte da dinâmica da relação mãe-bebê para que esse processo de diferenciação possa acontecer. Então, no ponto 4, é um ponto de força, né? Onde uma separação, então, começa a acontecer, uma diferenciação e uma afirmação de si a partir desse elemento força, né? E também onde há uma ampliação da experimentação do corpo no mundo. Então,
eu sou capaz, por exemplo, de empurrar uma cadeira, mas eu não sou capaz de empurrar a geladeira. Então, eu vou conhecendo a minha força e os limites da força no meu corpo. E aí eu vou aprendendo também a me relacionar com os objetos, no sentido de ir reconhecendo que eu posso algumas coisas e não posso outras. Muito importante para essa construção psíquica. O ponto 5 é o lugar da capacidade, é o lugar dos desejos, dos sonhos, né? É a fonte da minha criação, né? Do meu imaginário, é o mundo das imagens. E é dali que eu vou visualizar os projetos que eu quero colocar no mundo. O ponto 6 é o ponto do conceito, do pensamento, e é um lugar de conflito, por quê? De dúvida. Será que eu coloco mesmo isso para realizar no mundo, lá fora? Coloco, não coloco? Será que eu vou dar conta? É isso mesmo que eu quero? Então, é uma experiência de conflito e de passagem, né? E aí, ok, eu escolhi aquele projeto, fui para o mundo. Estou lá no ponto 7, que é o ponto da expressão, onde eu realizo o meu projeto, né? E aí a gente já está mais no campo do indivíduo com a exterioridade. E aí, como é que isso acontece? O mundo pode dizer sim para o meu projeto, o mundo pode dizer não para o meu projeto. E aí, como é que eu vou lidar? Eu, na minha subjetividade, como é que eu vou lidar com isso? Mas se o projeto aconteceu a contento, eu poderei me sentir bem com o que eu realizei. E aí é a experiência do coração, do sentimento, ponto 8. Quando a Mariane fez a pergunta, eu pensei no ponto 8, porque é o lugar que eu não abro mão, né? Eu acho que é a experiência do sentimento que precisa estar vivo, pulsante, né? Para as trocas, sejam elas virtuais ou não. Bom, então, se eu fiz esse percurso do ponto 1 ao ponto 8, tudo transcorreu bem e eu estou me sentindo muito bem com tudo que eu fiz, eu posso viver uma experiência que é do eu estou bem comigo mesmo. Sinto-me satisfeito, eu estou vivendo uma experiência de contentamento. E essa experiência ela é completamente solitária, porque se eu estou pleno em mim mesmo, eu não preciso de nada, eu não preciso da exterioridade, basta que eu fique comigo, ali, sentindo essa qualidade de vivência do bem-estar comigo mesmo. Bom, num dado momento, eu sinto sede. E aí eu saí desse lugar, que é o ponto 9, que é o ponto da ergonomia. Eu saí desse lugar. Por quê? Porque surgiu uma nova necessidade. Porque eu preciso de água, é o lugar do ponto 1, necessidade. Então, eu saí do ponto 9 e comecei a percorrer um novo ciclo. E aí eu vou fazer uma nova caminhada. A melhor maneira de traduzir o círculo é uma helicoidal, né? Uma mola. Então, quando você completa o ciclo, já tem outra curva aparecendo, é um novo processo. Então, o círculo ele se fecha mais rapidamente, em algum momento começa um outro, né? Porque ninguém fica eternamente na ergonomia, embora seja todo um percurso para chegar lá, né? A gente tem muitas necessidades nessa vida, então a gente sempre vai estar entrando num novo círculo para começar uma nova trajetória. Não sei se claro o percurso, mas a ideia básica é essa.
E aí, por isso que esse método, esse modelo, foi pensado pelo Paul depois. Então, isso pensar no círculo como um modelo respiratório, até trazer toda essa riqueza que eu apresentei aí para vocês, fala de um percurso, né, de um caminho que ele fez. E o círculo psicoorgânico, na minha opinião, é um instrumento muito importante. É um instrumento diagnóstico, né, que a gente usa para atender, para entender assim, a dinâmica da pessoa, né? Aonde ela passa, qual é o lugar que ela passa mais fácil, qual é o lugar que é mais difícil no círculo, e aí a gente vai, a partir dessa referência, a gente vai tendo um entendimento da estrutura da pessoa, né? Que nos ajuda bastante a trabalhar com o cliente, né? É um recurso terapêutico bem interessante, bem legal. Maravilha, Delfina, muito grato. Eu acho que essa foi um ótimo fechamento, né? Toda essa explanação de todos os pontos do ciclo, né? E quero agradecer mesmo, a gente está chegando no finalzinho agora, às 8, né? Eu não sei se tem mais alguma pergunta, mas acredito que a gente passar ir fechando já. E é isso, em nome da Concha, a gente quer realmente agradecer por toda a sua fala, por todo o seu tempo e dedicação aqui para falar sobre esse tema tão importante, né, que é a psicologia, o corpo, né, e como a gente pode estar se percebendo nesse momento e refletindo sobre a pandemia, né, e é isso, encontrar formas de se cuidar, né, um pouco o objetivo desse ciclo de palestras. E aproveitar um pouquinho também para quem não conhece a Concha, né, para fazer esse convite, para chegar lá na nossa página do Instagram, no Facebook. A gente tem todas as palestras anteriores gravadas também. Então, quem tiver interesse em saber sobre as outras abordagens também. E aí, só para avisar que a nossa próxima palestra é sobre existencialismo com o Renato, no dia 4, né, sem ser domingo outro. Na verdade, deixa eu só confirmar se é dia 4 mesmo, porque eu tenho... É isso, dia 4. Então deixa esse convite também. E aí vai ser o fechamento desse ciclo, que a ideia era trazer um pouquinho, né, de cada abordagem, como é que é cada abordagem. A gente está num momento onde é interessante que a psicologia possa estar se expandindo também, né? Acho que cada vez mais está tendo essa abertura, ao mesmo tempo que as crises pessoais aumentam. Então, a ideia era trazer um pouco de forma leiga também, né, para as pessoas que não conhecem, ter um pouco dessa noção. Então, Delfina, reitero as palavras do Miguel, te agradeço demais pelo convite, em nome da Concha, agradeço todo mundo que esteve aqui presente hoje e a gente se vê aí na próxima palestra. Um beijo para todos. Eu que agradeço aí a oportunidade que vocês ofereceram, deram para essa troca. Eu gostei muito de estar com vocês e em especial com você, Larissa, que já conhecia, mas a todos. Foi um prazer muito grande poder compartilhar. E sucesso por esse trabalho, eu acho ótima essa ideia de estar trazendo gente para estar falando. Muito bom. Muito obrigada, Delfina. Foi muito bom te escutar. Muito obrigada. Nada, foi um prazer. Presença também, todo mundo. Obrigado. Beijo. Fica o convite aí para a próxima palestra e a última. Sim. Obrigada, gente. Um beijo. Até mais. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.